da live, fizemos uma live, foi abençoada demais. Eu agradeço, oro a Deus pela sua vida. Oremos então. Amém, Senhor meu Deus, apresenta a Ti o seu servo, Senhor. Senhor, usa-o, fala conosco, meu Pai. Manifesta a sua graça através da vida dele, Senhor Deus. Que ele seja um vaso em Tuas mãos, Senhor, que seja o Senhor falando através dele nessa noite, em nome de Jesus, amém. Se você está feliz com Jesus na sua casa, diga amém. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. É um privilégio poder falar um pouco mais de Jesus nesse tempo de hoje, porque eu estava até conversando com alguns amigos. É interessante que a igreja perseguida, eles adoram em cavernas. A igreja perseguida, eles adoram em meio a desertos, a lugares escondidos, mas eles continuam adorando a Deus. Eu quero chamar você a continuar nesse momento de adoração, de presença de Deus. A gente estava aqui nesse momento de louvor, eu sinto saudade da galera, aquele povo, todo mundo junto. Mas o interessante é que mesmo nas nossas casas, mesmo com o templo vazio, a presença de Deus ainda é real. A presença de Deus ainda é verdadeira. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel. Nós vamos falar do capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. É um texto muito conhecido que fala da história de Samuel, que foi um menino, mas que cresceu na presença de Deus. A palavra de Deus diz assim, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias. Não havia visões manifestas. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, e o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu Samuel a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor chamou outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Então entendeu Eli que foi o Senhor que chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar outra vez, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Quero fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, por cada um que está vendo essa live. Deus, eu oro, Deus, por cada um que está na sua casa, que está no seu celular, no seu tablet, na sua televisão. Oh Deus, eu peço que o teu Espírito agora inunde cada lar, Deus. Deus, que durante essa mensagem pessoas sejam curadas, que durante essa mensagem pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. Deus, que durante essa mensagem pessoas, Deus, sejam libertas da ansiedade, libertas, Deus, da depressão, liberta, Deus, de prisões mentais. Eu declaro, Deus, que os céus estão abertos agora, Pai, em nome de Jesus, sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada jovem que está vendo essa ministração, está vendo essa conferência online agora, Deus. Eu declaro isso, Deus, no mundo espiritual. Eu declaro, Deus, que os céus estão ligados à terra e que a terra está ligada aos céus, e que os nossos ouvidos e a nossa mente estão cativas a Ti para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Samuel, ele nos narra algo muito tremendo. É interessante que naquela época o povo está passando de uma transição muito grande. E a transição é o seguinte: o povo está saindo do reino dos juízes. O que foi a época dos juízes? Na época dos juízes, o povo, eles pecavam contra Deus, eles quebravam a aliança com Deus,
mas nesse quebrar de aliança, Deus ele sempre levantava alguém que ia ser luz para o povo, para guiar o povo para uma libertação. Nós conhecemos os juízes, nós temos Sansão, nós temos Jefité, nós temos Gideão, nós temos vários homens que foram ali, homens de Deus para libertar o povo de Israel. Mas a palavra de Deus, na continuidade, depois da época dos juízes, diz que começou a se levantar o ministério do sacerdote. O que era o sacerdote? Era o homem que representava a voz de Deus para o povo. Então as pessoas iam ali, perguntavam para o sacerdote: olha, o que Deus tem para mim? O sacerdote ia, orava pelaquela pessoa, eles levavam um sacrifício até o sacerdote, para o sacerdote poder sacrificar ali no altar por eles. Essa era a vida do povo de Israel. E a Bíblia, no começo do livro do profeta Samuel, vai contar sobre que existia um cara chamado Eli. Ele era um sacerdote do povo de Israel, era um homem que falava com Deus com o povo de Israel. Só que a Bíblia vai dizer que esse cara, ele tinha filhos, que esses filhos pecavam contra Deus, e eles destruíram todo aquele ambiente profético, todo aquele ambiente de santidade, todo aquele ambiente de Deus se comunicando com o povo. A Bíblia diz que esses caras, eles pegavam as ofertas que o povo trazia, e ao invés de eles entregarem para Deus, eles consumiam essa oferta. A Bíblia diz que esses caras, eles se deitavam com várias e várias mulheres, faziam uma bagunça, e isso era horrível o que eles faziam. E a palavra de Deus diz que Deus ele começa a se indignar com esse cenário. E aí nesse cenário inteiro, a Bíblia fala que uma mulher estava um dia no templo de Deus, e ela estava orando, e Eli achou que aquela mulher estava bêbada. Olha que interessante, Eli ele era um cara que conhecia a palavra de Deus, ele era um cara que ministrava a palavra de Deus, mas era um cara que estava sem discernimento da palavra de Deus. Ele viu Ana orando e disse assim: cara, essa mulher está bêbada. E aí tem aquela conversa e tudo, e ele abençoa aquela mulher vai, e depois de um tempo, aquela mulher gera um filho. E naquele pacto que ela faz com Deus, o pacto é: olha, o filho que eu gerei, o filho que Deus me deu, essa criança eu vou consagrar ao ministério. Essa criança eu vou dizer para Deus que essa criança é de Deus. E quando ela desmamar, quando ela crescer, quando ela tiver a idade, eu vou levá-la para o templo e ela vai servir ao Senhor. E é interessante que Ana faz isso. Passa o tempo, ela leva o menino, entrega o menino para ele e diz assim: ó, lembra de mim? Eu era aquela mulher que estava orando, e agora eu estou aqui, e o meu filho vai servir a Deus como sacerdote. Isso é demais. Aí Samuel ele começa a crescer diante de Deus. Olha só, 2 Samuel capítulo de número 2, versículo 18 diz que, versículo 17 diz que os filhos de Eli estavam pecando grandemente contra Deus, e Deus desprezava a oferta que aquelas pessoas traziam, que os homens desprezavam toda aquela oferta que acontecia ali. Olha que interessante, Samuel já estava ali, mas os filhos de Eli estavam bagunçando tudo, e os homens, as pessoas do culto, não conseguiam trazer a oferta, e eles nem traziam mais nada, porque eles nem vamos dizer assim, eles nem davam importância mais à adoração. Para a gente começar nessa noite, para você começar a entender o que eu quero falar para você, eu quero falar hoje sobre um tempo profético, sobre um tempo de sobrenatural, sobre um tempo de céus abertos sobre nós. Sabe, esse texto de 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, diz que os homens desprezaram a adoração, que os homens desprezaram aquilo que acontecia no tempo de Deus, que os homens desprezaram a vida, o dia a dia com Deus, por causa de alguns homens que estavam fazendo da adoração algo ruim, fazendo da adoração algo de escárnio. O texto diz que os homens não queriam mais adorar, que os homens não queriam mais estar na presença de Deus, porque os filhos de Eli estavam bagunçando com tudo. Já percebeu que às vezes a gente quer estar mais perto de Deus, a gente quer buscar um pouco mais a Deus, a gente quer se interessar mais pelas coisas de Deus, e parece que tem pessoas ao nosso redor que ao invés de nos levar mais para Deus, ela nos afasta mais de Deus. Já percebeu que parece que tem situações na nossa vida, como essa pandemia que está acontecendo agora, ao invés de a gente estar dentro da nossa casa, buscando mais a Deus, buscando mais intimidade com Deus, tirando mais tempo com Deus, parece que essa situação de agora nos afastou mais de Deus. São situações que a gente passa no dia a dia, e o texto diz que os homens não queriam mais ofertar, não queriam mais adorar.
Aí o versículo 18, capítulo 2 diz assim, ó: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. Cara, esse versículo 18 me deixa aleluiado, porque esse versículo 18 está dizendo o seguinte, que existia um jovem, um menino que ligava para a palavra de Deus. Existia um menino, existia alguém que estava conectado com as coisas do céu. E não apenas isso, ele estava vestido com uma roupa especial. Sabe o que significa? Se você for estudar um pouco a lei, você vai entender que o sumo sacerdote ele tinha uma roupa específica que ele usava. Samuel, ele não era sumo sacerdote, ele não era o cara que representava a voz de Deus ali para o povo de Israel. Era Eli que era esse cara, que deveria ser esse cara. Mas Samuel se vestia como um sumo sacerdote. Sabe o que isso me ensina? Que nós, independente do cargo ou que cargo nenhum que você tenha, entenda algo, não é a tua patente de igreja, de status de igreja que você tem, não é o teu número de seguidores que você tem no Instagram, não é o número de pessoas que você tem no seu Facebook, não é o número de pessoas que você consegue alcançar, não é isso que importa. E importa é aquilo que Deus e os céus dizem sobre você. Sabe, esse texto diz que Samuel estava vestido como um sumo sacerdote, ele assumiu a identidade dos céus. Você precisa entender isso nessa noite. Você precisa assumir a identidade dos céus. E a identidade dos céus para nós é a identidade de filhos e filhas de Deus. Você precisa resgatar isso, porque nessa fase, nesse tempo de hoje que nós estamos vivendo, muitas pessoas perderam essa essência. A essência de filhos, a essência de estar perto do Pai, a essência de buscar intimidade, a essência de descobrir os segredos de Deus, a essência de receber as revelações do sobrenatural de Deus. E a Bíblia vai dizer que Samuel, no capítulo 2, ele pegou essa identidade para ele. Ele se vestiu como um sacerdote, ele se vestiu como alguém que ministrava na presença de Deus. Todos os outros ao redor de Samuel brincavam com Deus, brincavam com a santidade de Deus, brincavam com as coisas de Deus, mas Samuel decidiu assumir a identidade dos céus. O texto continua dizendo, no versículo 21, a parte B, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Isso é muito belo, porque enquanto as outras pessoas estavam pecando, enquanto as outras pessoas estavam se distanciando de Deus, Samuel estava dizendo o quê? Eu quero ficar mais próximo do Senhor. Eu quero ficar mais próximo do serviço do Senhor. Eu quero ficar mais próximo de conhecer as coisas de Deus. Aí o versículo 26 do capítulo 2 vai dizer, e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim como para o Senhor, como também para os homens de Israel. Sabe o que é interessante isso? Jesus, quando ele foi crescendo, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, graça e conhecimento. Samuel, ele foi da mesma forma, ele cresceu em sabedoria, em graça, conhecimento, e as pessoas ao seu redor começaram a gostar da pessoa de Samuel. Sabe, talvez você não sabe como se conectar com outras pessoas para que essas outras pessoas conheçam Jesus. Eu vou te dar uma dica. Faça como Samuel. Sirva a Deus. Busque a identidade dos céus. Busque a sabedoria, o conhecimento dos céus. Viva intensamente com Deus, que automaticamente as pessoas ao seu redor vão começar a achar graça de Deus em você. As pessoas vão olhar para você e ver Deus. O texto continua dizendo que Samuel, agora no capítulo 3, que foi o texto que eu li aqui que eu queria chegar, que esse menino que ia crescendo, agora chegou a vez dele ter um encontro com Deus. Você lembra do seu encontro com Deus? Eu lembro do meu encontro com Deus. Eu lembro exatamente do dia em que o Espírito de Deus me alcançou de uma forma sobrenatural. Eu lembro que eu estava em um culto de domingo, e a minha mãe estava voltando de um acampamento da igreja, e aí naquele dia, uma festa e tal, e aí uma jovem chegou e falou assim para mim, oi, tudo bem? Você quer ir para uma célula? E eu falei assim, meu Deus, você é doida, velho, célula e tal. Eu estava afastado dos caminhos do Senhor, eu fui só para receber a minha mãe. E eu disse assim, não, tudo bem, vou lá na célula. E aí, eu sou o seguinte, se eu marco um compromisso, eu vou, não tem jeito. E eu fui naquele culto, naquela célula com aquela jovem, na semana seguinte. E eu lembro que naquela célula, sentou um menino que estudou comigo no ensino médio, e eu vi aquele cara, eu falei, não é possível, esse cara se converteu, cara,
Esse cara era a pior pessoa da escola. Esse cara tocava o terror na escola. Ele fazia cada coisa que eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível. E aquele cara tinha aceitado Jesus. E aquele dia não foi o meu encontro com Deus ainda. Foi o dia que eu encontrei com aquele amigo. Mas o testemunho dele trouxe uma transformação em mim. O testemunho dele, o encontro que eu tive com aquele cara foi naquele dia, me provocou em mim um encontro com Deus. A partir daquele dia, eu falei assim, não é possível, se a vida daquele cara mudou, a minha vida também pode mudar. E eu lembro que isso foi em meados de 2008, e cara, Deus fez tantas coisas, eu estou aqui hoje. Mas eu precisei ter um encontro com Deus. Você também precisa ter um encontro com Deus. E seu encontro com Deus, talvez, nesses dias de agora, você talvez estava sonhando, meu Deus, ia ter aquela conferência, meu Deus, ia estar no retiro da igreja, meu Deus, ia estar fazendo tanta coisa. Mas você está dentro da sua casa. E você pode ter um encontro com Deus exatamente aí agora. Olha o que o texto diz. 1 Samuel capítulo 3. O jovem Samuel serviu o Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era escassa naquele tempo. Sabe, a gente vive um tempo muito bom. Eu digo que hoje a gente está em 2020, meio de 2020 já, porque maio já está acabando. Eu lembro há 12 anos atrás, 2008, os louvores mais massa que tinha assim, era Como Zaqueu e Marca da Promessa. Os velhos que estão aqui ajudando aqui na transmissão vão até rir. Eram louvores que a gente ouvia naquela época, você ficava assim, meu Deus. E hoje a gente tem uma facilidade, a gente tem o YouTube, a gente tem livros, a gente tem Bíblias em diversas linguagens que você pode buscar mais a Deus, sabe? O texto diz que naquela época não haviam palavras proféticas. Hoje, você está em lives, você está assistindo essa live aqui, você está sentindo a presença de Deus como eu estou sentindo aqui agora. Olha como é que as coisas mudaram. Nós temos a oportunidade de viver em um tempo em que os céus já estão abertos. Então a palavra de Deus não é escassa. Escasso é a nossa sede de buscar a Deus. Escassa é a nossa vontade de estar na presença de Deus. E o texto diz que naquele tempo em que a palavra era escassa, Samuel estava deitado. Samuel estava dormindo. E Eli também. Aí o texto vai dizer que versículo 3, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apague, no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, eis-me aqui. E Samuel respondeu, eis-me aqui. Esse texto começa falando o seguinte, existia uma lâmpada. A lâmpada de Deus, ela é símbolo do Espírito de Deus. A lâmpada de Deus é simbolismo do Espírito Santo. Sabe aquele candelabro que a gente vê nas imagens, que tem 7 pontinhas assim, que tem todas aquelas pontinhas, aquilo ali é símbolo da presença do Espírito Santo. Eu aprendo algo com esse texto, quando diz assim, ó, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Naquele tempo eram escassos palavras proféticas, naquele tempo eram escassos manifestações do Espírito de Deus, e para piorar ainda, os filhos de Eli não mantiveram o sacerdócio pleno. O que é isso? Todos os dias eles deveriam manter a lâmpada de Deus acesa, ela não poderia se apagar. O texto está dizendo que a lâmpada de Deus, ela se apagava. Antes de ela se apagar, Deus falou com Samuel. Sabe o que esse texto está dizendo? Que nesse tempo de agora, talvez você está me ouvindo aqui, a sua intimidade com Deus, a sua vida com Deus, a presença de Deus em ti está fraca. A luz de Deus em você está fraca. Você está aí dentro da sua casa, você está confinado, você está assim, meu Deus, como a minha intimidade está ruim com o Senhor, como a minha vida com o Senhor está ruim, como o meu dia a dia com o Senhor está ruim. Mas esse texto está dizendo o seguinte, que antes que tudo se acabasse, antes que a presença de Deus se esvaísse completamente, Deus disse a Samuel, Samuel. E Samuel, ele vai fazer algo tremendo, ele vai se levantar e ele vai correr. A Bíblia diz assim no versículo 5, e correu a Eli. Sabe, muitas vezes Deus nos chama, muitas das vezes Deus nos chama para fazer algo diante dele. Muitas vezes Deus, ele com a sua doce voz nos acorda na madrugada. Muitas vezes Deus com a sua doce voz nos levanta daquelas nossas quedas que a gente tem. E esse texto diz o seguinte, que Samuel corre a Eli, ele corre para a voz que o chama, ele corre para a voz que está dizendo assim, Samuel, como é que estão os seus ouvidos espirituais hoje? Sabe,
Será que você está deixando o seu espírito se levantar novamente? Será que você está deixando a voz de Deus te guiar novamente? Será que você está deixando a voz de Deus guiar seus pensamentos? Será que você está deixando a voz de Deus guiar os seus passos? Ou você está deixando com que as notícias, com que as pessoas compartilham no Facebook e no WhatsApp guiem a sua vida espiritual? Ou você está deixando com que a voz de Deus guie você? Samuel se levanta. Ele vai correndo, ele corre, e quando ele chega no quarto, ele fala assim: o Senhor me chamou? Aí ele diz: não, eu não te chamei. Isso acontece 3 vezes. 3 vezes. Eli, preste atenção nisso. Eli, ele vai dizer para Samuel assim: Samuel, vá deitar, vá deitar, vá deitar, vá deitar. Eli estava deitado. Samuel voltou a deitar e voltou a deitar de novo. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que elas conheceram a Jesus, estão deitadas como Eli, cegas e surdas para a palavra de Deus, cegas e surdas para entender e discernir a voz de Deus. E essas pessoas que estão dessa forma, infelizmente, elas estão frias espiritualmente e querem nos contagiar com essa frieza. Já percebeu que nesse tempo de agora muitas pessoas perderam a esperança? Muitas pessoas perderam a fé na palavra de Deus. Muitas pessoas esqueceram que a palavra de Deus diz que Deus se agrada na morte do justo, que a palavra de Deus diz que existe um novo céu e uma nova terra, que a palavra de Deus diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Já parou a pensar que as pessoas estão vivendo assim nesse tempo de agora? As pessoas pararam de acreditar na palavra de Deus. As pessoas pararam de acreditar no que a Bíblia diz. As pessoas simplesmente acreditam no que o noticiário diz e esqueceram que o mesmo Jesus que batizou e curou lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, lá com os apóstolos, foi o mesmo Jesus que disse em João capítulo 14, versículo 12, que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Isso é tremendo. E muitas pessoas pararam de crer nessa palavra. Estão como Eli, deitadas espiritualmente, dizendo assim: olha, não vai melhorar, olha, o cenário vai só piorar. Ei, entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que as coisas vão se apertar sim, mas Deus, Ele reduziria os dias por causa dos seus filhos, por causa dos eleitos. A palavra de Deus diz que nesse tempo, que ainda assim que as coisas fossem ser apertadas, fossem ser difíceis, a palavra de Deus diz, Jesus disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A palavra de Deus diz em João capítulo 14, que Jesus disse, vocês não estão órfãos, eu vos enviarei um Espírito, e esse Espírito está aqui, ainda assim que as coisas se apertem, ainda assim que as coisas fiquem mais difíceis. Não ouça os Elis da sua vida, aqueles que só ficam profetizando mal, aqueles que só ficam profetizando coisas ruins, mas acredite na palavra de Deus, acredite na voz do Espírito Santo, acredite no que Jesus diz para mim, para você. O texto continua dizendo, versículo 6, e o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel, e se levantou e foi Eli, e ele disse, eis-me aqui, e ele disse, eu não te chamei, filho meu, torna-te a deitar. E a Bíblia no versículo 7 vai dizer, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Esse versículo 7 é o versículo chave desse capítulo, porque esse versículo 7 ele está dizendo o seguinte, que no começo, no versículo 1 do capítulo 3 diz assim, ó, o jovem Samuel servia o Senhor. No versículo 7 vai dizer, o jovem Samuel não conhecia o Senhor. Existe uma diferença grandiosa entre servir e conhecer. Existe uma diferença muito grande entre andar e deitar no peito de Jesus. Existe uma diferença muito grande entre ser apóstolo de Jesus e ser como Pedro, Tiago e João. Aqueles foram chamados para descobrir a intimidade com Deus, descobrir e ver coisas que nenhum dos outros viram. Está entendendo comigo? Reflita comigo nisso. Olha só, Jesus está lá junto com seus discípulos, ele chama Pedro, Tiago e João, ele vai orar. Ele deixa alguns aqui, orem. Ele chama esses aqui e fala assim, olha, para esses aqui, os 3, ele diz assim, ó, minha alma está angustiada, vigiem comigo, orem comigo. E Jesus deixa esses 3 e ele sai e ele vai orar sozinho para falar com o Pai. Existem níveis de intimidade, existem níveis de conhecer a Deus. Muitos de nós, nesse tempo de agora, descobrimos que nós não conhecíamos a Deus.
mas apenas servíamos a Deus. Já parou para perceber que a sua vida espiritual, ela começou a desandar um pouco, porque você parou de trabalhar na igreja, você parou de fazer as coisas na igreja, você parou de vir para o culto, porque era muito mais fácil você cultuar com um monte de gente ao seu redor, te impulsionando, mas você na sua casa, você não consegue desenvolver uma intimidade com Deus. Sabe o que é isso? Você apenas serve a Deus, você não conhece a Deus. Você serve a Deus, você está na presença de Deus, você até desfruta de coisas de Deus, mas a intimidade, você precisa correr para o lugar secreto, você precisa correr para o profético, você precisa correr para o lugar onde Deus está, o lugar onde Deus está. Sabe por quê? Porque Samuel, ele correu para o lugar que a voz estava chamando. O texto diz que Samuel ouviu a voz e correu em direção à voz, e correu em direção à voz. Só que, eu vou chegar lá daqui a pouco para você entender. Samuel, ele foi se deitar, e ele não conhecia a voz de Deus, ele servia, mas não conhecia. Jesus, ele manda alguns orarem com eles, outros ele diz, a minha alma está angustiada como para a morte, orem comigo, e depois ele corre para a presença do Pai. Sabe o que isso me ensina? Que existem níveis de conhecimento de Deus. Existem níveis que você precisa se achegar a Deus, sabe? Você pode ficar aqui, só servindo a Deus, mas você também pode desfrutar do amor de Deus, da intimidade, mas você pode desfrutar da presença do Pai, da presença do sobrenatural, que é viver na presença do Pai. Samuel, ele servia, mas não conhecia. Aí a Bíblia diz, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra de Deus. A palavra de Deus não tinha sido manifestada a ele. Sabe, esse texto me ensina algo. Esse texto me ensina demais algo. Porque ele diz assim, manifestada a palavra do Senhor. Já percebeu que nós temos a péssima mania de buscar referências, de buscar conhecer a Deus na intimidade com o outro, na intimidade de Deus com o outro? A gente conhece a Deus por aquilo que a outra pessoa contou para mim. Não é assim? Alguém prega, e aí você, glória a Deus, essa mensagem chegou até mim. O nosso testemunho dele me impactou. Alguém fala um testemunho para mim, nossa, que testemunho maravilhoso. Mas a minha pergunta para você nessa noite é: qual é o seu testemunho com Deus? Qual é a sua experiência com a palavra de Deus? A sua experiência com o que a Bíblia diz? Porque nós lemos textos, nós lemos versículos bíblicos que as pessoas nos dizem, mas o que a palavra de Deus disse para você, dentro de você? Qual foi a sua experiência? E não apenas servir a Deus, mas em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus, em conhecer a presença gloriosa de Deus. Eu lembro um dia que eu estava vendo uma mensagem, um pastor falou assim, olha, eu estava orando, e eu tenho o costume de orar 10 minutos em línguas estranhas por dia, e tal. Eu falei assim, nossa, deve ser algo maravilhoso você orar em línguas estranhas 10 minutos por dia, e tal. Ele falou assim, olha, começou com 10 minutos, e 10 minutos passou para 20, daqui a pouco eu estava orando 2 horas em línguas estranhas. Eu fiquei assim, meu Deus, 2 horas seguidas, deve ser um negócio muito sobrenatural. E naquele dia ele disse assim, olha, passou um tempo, e eu comecei a experimentar algo tão sobrenatural, dentro do lugar onde eu estava orando, que eu não conseguia ficar em pé, como se um peso estivesse dentro daquele lugar, da glória de Deus. E aí eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, eu também preciso ver isso. Só que é interessante que passou o tempo e eu disse para as pessoas da experiência que aquele homem viveu. Eu disse para as pessoas da experiência que aquele homem tinha passado com Deus. Mas aí eu falei assim, não, eu não posso falar daquilo que ele viveu. Eu tenho que viver minha própria experiência com Deus. Eu tenho que propriamente ter um encontro com Deus. Aí sabe o que eu fiz? Tranquei a porta do meu quarto. Eu fiz uma placa. Eu botei a placa na porta do meu quarto e disse para minha mãe, mãe, não me incomode, estou orando. Fiz essa placa e fiquei ali orando. Eu lembro de um dia que várias coisas aconteceram, mas foram fazer um culto no lar, na casa dos meus pais. Eu não estava lá na casa dos meus pais, eu estava trabalhando. Uma irmã entrou e falou, vamos orar na casa. Ela orou no quarto dos meus pais,
orou no quarto da minha irmã. Quando essa mulher pisou no quarto onde eu dormia, essa mulher caiu. Ela caiu prostrada. E ela começou a chorar. Minha mãe, o que está acontecendo? Essa mulher virou para minha mãe e falou assim: quem que dorme aqui? Eu falei assim: é meu filho. Ela falou assim: olha, eu não sei o que esse menino está fazendo aqui dentro, mas existe uma presença de Deus tão grande aqui dentro que eu não consigo ficar em pé. Você está entendendo que Deus te chama para ver coisas sobrenaturais? Que Deus te chama para que você venha experimentar a voz dEle, não apenas servindo a Ele, mas conhecendo a Ele de verdade. Conhecendo as profundezas do rio de Deus. Ezequiel 47 fala sobre as profundezas. Ezequiel entrou no rio, parte batia no joelho, parte batia nos lombos, e teve uma hora que Ezequiel falou assim: olha, o rio de Deus é tão fundo que eu tenho que nadar nele. Não nade mais no rio de Deus, mergulhe no rio de Deus. Mergulhe, e não apenas em servir a Deus é muito bom, mas mergulhe em conhecer a Deus. E conhecer a Deus. Sabe, eu estou aqui nesse momento com você e Deus me fala que pessoas estão sendo tocadas para voltar para dentro do secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entra para dentro do teu quarto, fecha a porta, que teu pai que te vê em secreto vai te ouvir. Chega de você apenas servir a Deus. Você precisa viver intimamente, descobrir essa intimidade com Deus. O texto continua dizendo, versículo 8: o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel. Sabe o que isso me ensina? Que Deus não desiste de querer fazer o que você o conheça. Deus não desiste. Quem desiste somos nós. Quem desiste somos nós, no meio da caminhada. No meio da caminhada a gente desiste, a gente desanima. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus chama Samuel pela terceira vez. E aqui acontece algo. Samuel vai até ele olha para Samuel e diz assim: ó, meu filho, eu não te chamei. Só que dessa vez ele entende que era a voz de Deus. Ele entende que era a voz de Deus. Eli não ouviu, mas Samuel ouviu. Olha que interessante, o jovem ouve a voz, o velho não ouve a voz, mas ele tem discernimento, de discernir que era a voz de Deus. Isso me mostra uma coisa: jovem, adolescente, você que está me ouvindo aqui nessa live, nesse congresso maravilhoso, é impossível desvincular o velho do novo. Eles andam entrelaçados, cara. Sabe, aquele seu pastor de cabelo grisalho que às vezes você fala assim: esse cara, pô, a gente queria pintar aqui a parede da igreja de preto, a gente queria botar umas luzes e não sei o que, e chapar e tal. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes o seu pastor fala assim: calma, meu filho, calma. Você acha que ele é velho, que ele é antiquado demais? Não, calma. Ele tem discernimento. Ele tem discernimento. Porque talvez, se você fizer isso no cenário atual, muitas pessoas mais velhas vão acabar se afastando, vão acabar ficando longe. Aí ele precisa ter discernimento. Talvez você tenha ouvido a voz profética de Deus, a voz do Senhor te chamando para fazer algo. Vá e vai, pregue para o mundo e vai e faça missões. Aí seu pastor vira assim: calma, meu filho, calma aí. Não é bem assim não. Primeiro faz um seminário. Primeiro cresce em maturidade. Primeiro vai aprender a ter um dia a dia com Deus. Primeiro vai aprender a ter um devocional todos os dias. Amadureça a todo tempo. A sua família concorda com o seu chamado e ele te aconselha. Talvez você não entenda isso, mas os mais velhos têm discernimento. Eu estou caminhando agora para os 29 anos de idade. Faço mês que vem 29 anos de idade. E aí minha esposa fica brincando assim: amor, você está com os cabelos brancos. Eu falo para ela que o meu sonho é ficar com o cabelo todo grisalho, cara. Todo grisalho, vai ficar massa demais. A barba grisalha vai ficar estilo demais, vai ficar top. Mas uma coisa que eu aprendo em todos esses anos de caminhada com Jesus, a experiência que eu adquiri agora, ainda assim não é suficiente para quando eu converso com alguém mais velho. Eu tenho que aprender a sentar e a ouvir. Samuel ouviu a voz, mas ele não discerniu a voz. Ouça os mais velhos, eles vão te ajudar a você ser guiado para um lugar onde Deus vai se manifestar completamente em você. O texto continua dizendo, e aqui eu já quero caminhar para o final, que é o versículo 10. Versículo 9, parte B, diz assim, ó: e Samuel foi e deitou-se no seu lugar. No seu lugar Samuel deitou. Samuel foi para o lugar onde ele estava, o lugar que Eli mandou ele: vá e deite.
Se o Senhor te chamar outra vez, responda. E aí, a palavra de Deus vai dizer: então veio o Senhor e ali esteve. Era aqui que eu queria chegar. Versículo 10 diz que Deus veio, foi. Deus foi, gente. Deus foi assim. Está entendendo? Deus foi. Deus foi. Deus foi até onde Samuel estava. Deus não apenas foi, Ele permaneceu e ali esteve. A primeira vez que Deus chamou Samuel, Deus chamou lá da onde estava a arca, Samuel. Segunda vez, Samuel, da onde estava a arca. Na quarta vez, cara, Deus foi até Samuel. Sabe o que eu acho interessante? Samuel na primeira vez correu para onde a voz estava chamando. Na segunda vez Samuel correu. Na terceira vez Samuel correu. Na quarta vez, quando Samuel tinha discernimento, Deus apareceu a ele e disse: Samuel. E chamou a Samuel. Sabe o que eu acho interessante? A sua persistência, ela abre um caminho para a eternidade. Ela abre como se fosse um canal que você abre assim para a eternidade, sabe? A tua persistência, você perseverar, você continuar orando, você continuar buscando, você continuar batendo a porta, você continuar dizendo: Deus me use, Deus venha sobre mim, Deus me enche com o teu espírito, Deus me dê novas línguas, Deus me dê sabedoria, Deus me dê entendimento. Essa tua persistência, essa tua perseverança abre um caminho. E esse caminho que você abre, que você percorre, deixa eu dizer uma coisa: quando você vai abrindo esse caminho ele vai chegar num lugar chamado trono de Deus. Esse caminho vai ser aberto. É como se fosse uma conexão de oração com a eternidade. Você vai orando, e sabe o que acontece? Você acha que você não está sendo respondido, mas a sua oração está chegando a Deus. Quanto mais você persiste em buscar o sobrenatural, uma hora Deus vai aparecer até você. Uma hora Deus vai chegar até você. Sabe, Atos 2, capítulo 1 fala que eles estavam reunidos e de repente veio do alto um som como de um vento impetuoso e viram sobre ele línguas repartidas sobre eles ali. Só que para eles chegarem a receber aquela porção do Espírito, eles ficaram dias orando e pedindo a presença de Deus. Eu quero te dizer nessa noite, já caminhando para o final, a galera da banda sobe aqui para a gente fazer um louvor massa, para a gente caminhar para o final, você conseguir entender o que esse texto está dizendo. Deus, Ele esteve aonde Samuel estava, Ele foi até onde Samuel estava. Foi ministrado aqui no louvor, que neste tempo de pandemia, Deus não parou de procurar verdadeiros adoradores, que Deus não parou de procurar pessoas que querem a sua presença, que Deus não parou de procurar pessoas que querem cumprir o seu ID. Quero te falar uma coisa: essa pandemia, cara, daqui a pouco vai acabar, o confinamento daqui a pouco vai acabar, e Deus, como lá na Páscoa no Egito, eles ficaram ali dentro, cara, dentro das casas, confinado dentro das casas, o anjo da morte passando, e o povo com medo, dentro de casa trancafiado. Depois da Páscoa, veio a festa dos pães ázimos. Sabe o que significa isso? Significa santificação. Os pães ázimos falam sobre santidade, sobre você buscar a santidade, você buscar a santidade de Deus, você buscar o sobrenatural de Deus, você buscar se aproximar de Deus. A terceira festa, depois da Páscoa, primeira Páscoa, depois dos pães ázimos, a terceira festa e última festa é a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes é a festa da colheita. E na festa do Pentecostes, o sobrenatural de Deus vem sobre a igreja. Na festa do Pentecostes, cumpre-se aquilo que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você que está vendo essa live agora, isso aqui é profético para você. Essa pandemia vai acabar, o confinamento vai acabar, e Deus está dizendo para você que Deus vai nos levar para um tempo de abundante colheita. Muitas pessoas já estão se rendendo a Deus agora, mas quando nós sairmos desse tempo de agora, nós vamos mostrar para o mundo que a igreja é referência em poder e autoridade. Samuel foi chamado por Deus, Samuel foi chamado para viver um tempo profético,
E não apenas no tempo profético, ele foi a voz de Deus para aquela geração. Ele foi a voz de Deus para aquela geração. Eu quero te convidar a orar, cara, para que você venha ser a voz de Deus. Eu quero te convidar a orar para que você se volte, não apenas sirva, mas que você conheça. Não apenas sirva, mas que você ande com Deus. Não apenas sirva, mas que você venha conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Que você não apenas seja mais uma pessoa do hall de membro da sua igreja, não! Mas que você venha ser alguém que as pessoas olhem e dizem assim, ó, eis alguém que carrega a palavra de Deus, eis alguém que é referencial, que se eu me achegar a Ele, Ele tem a palavra de Deus para mim. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nessa noite. Oh Deus, em nome de Jesus, Deus, eu te peço, Deus, por algo sobrenatural agora, Deus. Oh Deus, algo vindo dos céus agora, Pai. Deus, o Senhor chamou Samuel 3 vezes, Deus. 3 vezes, Deus. Na 4ª vez, o Senhor foi até Samuel, porque Samuel respondeu o chamado da tua voz. Eu digo, Deus, que aqueles que estão ouvindo essa live, que vendo essa live, que eles possam responder ao teu chamado, que eles possam responder à tua voz, oh Deus. Deus, para esse tempo de agora, que eles venham entender o chamado, Deus, do Senhor, e não venham desanimar, Deus, que a lâmpada do Senhor, que é o teu Espírito, que ela não venha apagar, Deus, mas que ela venha ser, Deus, levantada, Deus, novamente, Deus, que o Senhor venha, Deus, soprar o teu Espírito, que o fogo que está apagando venha ser reavivado, Deus. Eu declaro isso agora, Pai. Eu declaro isso sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as crianças, que venhamos viver um tempo, Deus, da tua palavra, Deus, que a tua palavra nos fortaleça, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro isso, eu declaro cura, Deus, eu declaro libertação, ó Deus, que pessoas sejam curadas da ansiedade, curadas da depressão, curadas, ó Deus, dessa síndrome, Deus, de medo e de pânico, ó Deus, em nome de Jesus. Eu declaro agora, Deus, que aqueles que estão me vendo, que estão com dor, seja curado agora em nome de Jesus. Você que está com dor agora, está me vendo, seja curado em nome de Jesus. Eu declaro isso, ó Deus. Que haja vida, que haja ressurreição, ó Deus, ressurreição de sonhos, ressurreição, ó Deus, da filiação, ó Deus, dos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.